Oi, gente! Hoje eu vim trazer mais uma dica de redação muito legal para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso da Constituição Federal Brasileira como repertório na redação do Enem. Então, a gente vai falar de como aproveitar o potencial da nossa Constituição como repertório para poder reforçar os argumentos que a gente vai colocar para defender a nossa tese e quais são as possibilidades, então, desse uso. A gente vai ver como potencializar o uso da Constituição como repertório. Vamos lá? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender, né, o que é a Constituição. A última Constituição que a gente tem, que é a que está em vigor aqui no Brasil, é a Constituição Federal de 1988. Então, a primeira dica já é essa. Quando a gente vai falar na Constituição, a gente tem que lembrar dos dois nomes serem colocados com letra maiúscula, né, com a inicial maiúscula, Constituição Federal de 1988. E aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar entre parênteses CF-88, ok? Que é a citação que a gente faz, então, do nome da nossa Constituição. Podem colocar também Constituição Federal Brasileira e, se precisarem retomar, podem fazer referência a ela como Carta Magna, tá? Então, a Constituição é o documento que traz aí os nossos direitos, deveres, né? Traz as garantias do povo brasileiro e da população naturalizada, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho de como é possível utilizar esse documento que concentra aí as garantias da população brasileira na redação do Enem. A gente vai pensar que todo o tema do Enem, ele pressupõe uma situação-problema. O que é isso? A gente sempre vai ter uma questão que a gente vai discutir essa questão na perspectiva de identificar dentro dela algo que precisa ser melhorado, que precisa ser resolvido. Então, um exemplo é o tema da redação do Enem de 2019, que era a democratização do acesso ao cinema. Teoricamente, não tem nada de errado em democratizar o acesso ao cinema, né? Pelo contrário, é uma coisa excelente. Então, a gente precisa problematizar a situação. O que é isso? Eu preciso encontrar um problema dentro da questão da democratização do acesso ao cinema. O mais óbvio é que o cinema não tem, né, um acesso democrático, então ele não é acessível para toda a população. E aí eu vou pensar quais são as razões que levam a essa não democratização, ou eu vou explicar como se dá essa não democratização, quais são os efeitos dela, mas eu preciso problematizar a questão, ok? Então a gente sempre vai problematizar as questões que são colocadas como tema. E aí, no geral, a gente tem temas com recorte de Brasil. Pode ser, é mais raro, mas pode ser que venha algum tema que não tenha recorte de Brasil. Ainda assim, a tendência é que a gente fale mais sobre a situação do nosso país. Por quê? Porque é a situação que a gente conhece mais, é o que a gente vivencia, né? É o que na escola a gente aprende mais. Então é mais natural que a gente aborde mais a situação brasileira. Ainda que o tema não tenha o recorte Brasil, é inevitável que se fale em Brasil. E quando a gente fala em Brasil, a gente vai lembrar então que todas as normas que regem o funcionamento do país, elas estão aí dentro da Constituição Federal. Então eu posso utilizar a Constituição Federal como repertório para praticamente todos os temas. O que eu preciso fazer? Eu preciso basicamente enxergar em qual situação da Constituição o meu tema se encaixa. Então, conhecer um pouco da Constituição, e quando eu digo um pouco, é porque a gente sabe que a Constituição é um documento grande, né, e que é difícil a gente conhecer a Constituição inteira, a não ser que você seja do ramo do direito, você seja alguém que tem uma especialização aí, trabalhe, né, constantemente com a Constituição. Mas enquanto cidadão, a gente tem que conhecer pelo menos, né, os direitos fundamentais que estão previstos na Constituição. Então isso é uma coisa básica, tá? E uma vez que a educação no Brasil ela tem como princípio,
garantir, né, o nosso acesso à cidadania, então a escola também teria que, teoricamente, nos fornecer subsídio para conhecer esses direitos fundamentais, as garantias fundamentais que estão na Constituição. Então, além de colocar um repertório, você também demonstra um conhecimento a mais quando você cita a Constituição, né? Que é o fato de você, enquanto cidadão brasileiro, conhecer o documento que traz as garantias fundamentais você conhecer o documento que traz as suas garantias fundamentais. Então, isso é um aspecto importante da cidadania no país. Então, a gente só tem vantagens aí nessa citação. E aí, eu trouxe para vocês 3 artigozinhos, trouxe só mesmo a parte mais simplificada deles, para a gente entender, então, um pouco mais sobre esse uso da Constituição Federal, um uso simplificado, tá? Por que eu falo um uso simplificado? A não ser que alguém tenha memória muito boa para lembrar de artigos muito específicos, no geral a gente não vai conseguir lembrar muito números de leis específicas, de artigos muito específicos, porque a gente já tem que lembrar coisa demais para fazer a prova do Enem. Então, conhecer esses 3 artigos que eu vou citar, que eu vou mostrar para vocês, já ajuda demais, facilita na memorização, que é mais fácil de lembrar os numerozinhos deles. Não precisa nem lembrar o número, na verdade, vocês conhecendo o que cada um deles traz já é fundamental, já é suficiente para fazer o uso na redação e também é suficiente e fundamental aí para a vida, para a gente conhecer um pouquinho mais dos nossos direitos e ajuda na nossa luta, na briga por esses direitos, tá? Então, a gente vai começar falando do artigo 3º da Constituição Federal Brasileira de 1988, que é a Constituição que está em vigor, tá? Eu vou colocar aqui pra gente. Vou me diminuir aqui só para a gente olhar. Então, o artigo 3º da Constituição Federal Brasileira, ele traz o seguinte: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, de cara, o artigo 3º ele já traz uma infinidade de informações, ele já traz muita coisa legal que pode ser aproveitada na redação. Então, são citações que a gente pode fazer usufruto e que contribuem muito para os debates que a gente propõe nos textos, então, que podem contribuir muito para reforçar os argumentos que a gente utiliza para comprovar a tese. No geral, quando a gente aborda uma situação ou problema, a gente identifica, né, nessa abordagem, falhas no cumprimento de algumas normas, de algumas garantias. A gente identifica muito também que existe uma discrepância nesse cumprimento. Então, normas que são melhor executadas, melhor cumpridas para uma parcela da população e para outra não. A gente identifica também na sociedade que existem vários processos de segregação, de separação entre grupos na sociedade. E aí a gente já vê no artigo 3º da Constituição que tudo isso que eu estou falando não deveria fazer parte da sociedade, uma vez que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil combater diferença, combater preconceito. E aí tem como princípio promover uma sociedade justa. E a gente para e pensa, de fato, a nossa sociedade é justa? Será que a gente realmente tem ações, né? Quando eu falo a gente, eu estou falando da República Federativa do Brasil. Ações
que contribuem para a redução da desigualdade social e regional? Quantas vezes a gente não identifica que existe, né, um privilégio muito grande de regiões como o Sudeste e um abandono de outras regiões como o Norte do país, no que diz respeito à distribuição de verba, investimento, desenvolvimento, né, o desenvolvimento tecnológico, investimento em educação. Então, por que isso acontece se está na Constituição, se está no artigo 3º, que a gente deve reduzir as desigualdades sociais e regionais? Por que ainda há tanta manifestação de preconceito se está escrito na Constituição que deve-se promover o bem de todos sem preconceito? Então, questionar essa existência dessas mazelas, citando a Constituição Federal, funciona já como um repertório e como um pontapé para a gente começar a debater questões sociais, né, socioeconômicas, raciais, históricas, que envolvem aí o processo de formação e de construção da cultura, da economia, da sociedade, da identidade nacional, que vão estar envolvidos praticamente em todos os temas de redação do Enem e que a gente consegue trabalhar a partir da perspectiva da análise, então, desse artigo 3º da Constituição brasileira. O artigo 5º ele diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a gente tem aí o artigo 5º, que já prevê que não pode haver diferença na aplicação das leis, porque todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. No entanto, a gente observa que o cumprimento da lei não acontece de maneira semelhante, né? Indivíduos têm aplicação da lei feita de maneira distinta, né? Isso é observado se considerando diferentes fatores, diversos fatores, mas o artigo 5º, ele prevê que todos são iguais perante a lei. Então, a lei ela deve funcionar para todos, ok? E a gente tem o artigo 6º, que é o nosso grande amigo na redação, que é o que eu vou trazer agora, que é o que traz para a gente aí muito subsídio para ser tratado na redação, que é o seguinte: são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Então, olhem só, o artigo 6º ele traz basicamente um resumo das nossas garantias fundamentais. Então, quando a gente fala que a Constituição Federal ela assegura a todos os cidadãos brasileiros e naturalizados o direito à educação, a gente está falando desse artigo 6º. Quando a gente fala no direito à saúde, no direito à alimentação, o direito à moradia, o direito ao lazer, né, a gente está falando sempre no artigo 6º. E olhem como esse artigo é amplo e como esse artigo é rico para a gente abordar dentro de diversos temas, né, que podem cair na redação do Enem. Se a gente pensar, por exemplo, em temáticas que envolvam qualquer questão que diz respeito à saúde da população, né, então campanhas de vacinação, descoberta de tratamentos, utilização de recursos tecnológicos na medicina, epidemias, erradicação de doenças, a gente sempre pode falar que a Constituição Federal ela prevê a todo cidadão brasileiro e naturalizado o direito à saúde. Então, se ela prevê o direito à saúde, é fundamental que as ações estatais elas estejam voltadas para a promoção desse direito à saúde. Qualquer tema que envolva o ensino, então a gente pode pensar a questão do analfabetismo no Brasil, a má distribuição das verbas para a educação, a questão do acesso
ao ensino, o ensino à distância, todas essas questões a gente também tem que pensar. É um direito constitucional, é uma garantia fundamental prevista no artigo 6º, o direito à educação. Se existem pessoas no Brasil que não têm acesso à educação, a gente está tendo também um descumprimento de uma norma constitucional. Então, as ações estatais elas devem ser pensadas para garantir o acesso à educação para todos os cidadãos brasileiros. E aí a gente vai voltar no artigo 3º, sem distinção. Então, todo mundo tem direito à educação. Se a gente voltar no artigo 3º, a gente vai voltar na ideia, né? Isso tem que ser para a gente conseguir uma sociedade justa. Então, ninguém pode ficar sem esse acesso. Se uma pessoa no Brasil não tiver acesso à educação, à saúde, alimentação, trabalho, moradia, qualquer que seja, né, qualquer direito fundamental, a gente já tem o descumprimento dessa norma da Constituição. Então, é realmente um repertório que vai caber em praticamente todo o tema, porque todo tema ele vai estar dentro de um assunto e esse assunto ele vai ser praticamente alguma garantia constitucional e essa garantia constitucional ela pode entrar na sua redação por meio de uma citação constitucional. Tá? Então, basicamente, só uma dica para ficar mais fácil. Pegou o tema, tenta encontrar qual é o eixo, qual é o assunto geral, então qual é o campo ali mais amplo que abrange esse tema. Então, é um tema que está dentro de educação? É um tema que está dentro de alimentação? Está dentro de saúde? Envolve moradia? Envolve segurança? Envolve proteção à infância? Então, identifica qual é esse campo mais amplo. Identificando o campo mais amplo, você vai jogar isso para o direito constitucional. E aí você vai aproveitar essa informação como um repertório e já vai começar a debater a questão na perspectiva de que existe uma norma no Brasil que prevê o direito àquela garantia e que estamos com um problema no cumprimento desse direito, no cumprimento dessa Constituição. E a gente precisa repensar o porquê que estamos com esse problema. E aí vai entrar, lógico, os argumentos que você quiser apresentar, ok? E aí, uma segunda dica que eu dou é, se vocês quiserem fazer também um jogo que fica muito legal, é tentar articular a Constituição Federal com o contrato social. E aí você sabe, né? A gente tem os filósofos contratualistas, eu prefiro citar o Rousseau, mas é só uma questão de preferência, mas a gente tem o Locke, a gente tem o Hobbes, né? Os contratualistas, na teoria do contrato social, eles vão falar que basicamente a gente faz um contrato, né? O contrato existe entre pessoas e Estado, as pessoas elas entregam os direitos na mão do Estado, o Estado, então, ele fica com a responsabilidade de fazer a gestão desses direitos e, em contrapartida, as pessoas esperam que o Estado assegure para elas ali a manutenção da qualidade de vida, né? Então, para que haja harmonia social, para que haja ordem social, é feito esse contrato entre população e Estado. Então, basicamente, aqui no Brasil, esse contrato ele está mais ou menos articulado dentro da Constituição Federal. Então, quando a gente elege um governo, nós somos uma democracia, então a gente elege por meio da eleição, né, por meio de voto, um governo, a gente está entregando os nossos direitos que estão dentro da Constituição Federal para a gestão que foi eleita, e essa gestão precisa, então, fazer a melhor aplicação possível desses direitos constitucionais para que nós, enquanto população, e que confiamos os nossos direitos a essa gestão, né, ou que a maioria confiou o direito a essa gestão, possa viver bem com plenitude de acesso aos direitos que estão dentro da Constituição, para que haja, então, uma sociedade justa, igualitária e tudo aquilo que a gente viu no artigo 3º da Constituição Federal. Então, a gente pode fazer uma articulação, tá? Que ficaria uma ideia muito legal
e enriqueceria ainda mais o uso da Constituição Federal, quando a gente consegue articular com essa noção de que a Constituição ela faz parte de um processo, então, do contrato social que é feito entre a população brasileira e o Estado. E uma outra dica também é que vocês podem usar a Constituição Federal para introduzir a redação de vocês, então, para apresentar o assunto, seria a primeira frase do texto de vocês, né? O primeiro período da introdução, apresentando um assunto mais geral. Então, vamos supor que o tema seja epidemias, combate às epidemias. E aí você citaria que a Constituição Federal de 1988, ela prevê o direito à saúde para todo cidadão brasileiro naturalizado. Depois você vai problematizar essa questão, dizendo que a existência, né, de quadros de epidemia que culminam na morte de um grave número de brasileiros, ele acaba levando ao questionamento do direito constitucional, e aí você vai fazer todo o questionamento ao longo da redação, e aí você pode retomar a Constituição no último período do seu texto. Então, você cita a Constituição no primeiro período do texto, no primeiro período da introdução, para apresentar que o direito à saúde é um direito constitucional, um direito básico. Você problematiza isso em torno, por exemplo, da existência de quadros epidemiológicos no Brasil e tudo. E no último período do texto, lá no finalzinho da conclusão, você coloca que as medidas que você propôs, elas têm como fundamento, elas têm como objetivo melhorar o cumprimento do direito constitucional previsto, né, que é o direito à saúde. Então, você começa o texto com a Constituição e fecha o texto com a Constituição. E aí você faz um ciclo. Fica muito legal, porque você começa falando que o direito existe, mas que a gente está tendo problema no cumprimento dele. Você vai trabalhar toda uma problematização disso, né, o porquê que isso acontece e quais são as implicações, as consequências. Depois você vai fazer uma conclusão em que você vai apresentar possíveis soluções para resolver essa questão e vai fechar o seu parágrafo dizendo que, com aquelas soluções que você está apresentando, a gente vai aí possivelmente conseguir resolver a questão que foi apresentada lá na introdução, que é o descumprimento de uma norma constitucional. Então, a gente vai alcançar a plenitude, a gente vai alcançar, finalmente, o direito constitucional que está sendo negado. Então, isso também é um uso muito legal, acaba se tornando um uso mais produtivo, mais proveitoso da Constituição. Então, a dica é essa. A gente recomenda que vocês voltem o vídeo, releiam o artigo 3º, né, o resuminho que a gente colocou do artigo 3º, do artigo 5º e do artigo 6º, e explorem mais esse documento extremamente importante, né, para a população brasileira, esse documento que traz aí as nossas garantias fundamentais, esse documento que deveria ser de mais conhecimento da população brasileira e que tem tudo para enriquecer a redação de vocês e principalmente para ajudar a trazer uma argumentação mais enriquecida, mais problematizada e com um viés mais crítico, tá bom? E depois a gente volta com mais dicas.